E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de reforma tributária. Antes, eu quero deixar uma nota do vídeo anterior. Eu gostei muito de ter feito o vídeo anterior, só que eu percebi que ele ficou com uma cara de apelo à ignorância. Inclusive, um de vocês me deixou um feedback muito bom. Pô, não dá pra gente ser igual aos velhos do dominó, senão a gente não sobrevive nesse mundo. Eu concordo completamente. E o objetivo do vídeo, ele não foi necessariamente dizer que quem não conhece o mundo e quem só joga dominó é feliz. O que eu tinha em mente era mais uma coisa parecida com o que esse Byung aqui ele prega no livro dele do Desaparecimento dos Rituais. Tem em português também, só que é uma fortuna. Talvez se você conseguir em inglês ou por outros meios. Um, Fausto fazendo apologia à pirataria, eu não falei isso. Eu estou dizendo que esse livro é muito bom porque ele fala sobre a necessidade que os seres humanos eles têm de períodos não produtivos. De onde vieram os primeiros festivais, as primeiras festas, as primeiras celebrações? Geralmente elas vinham depois de períodos de privação, depois de colheitas e momentos de celebração de mudança de fase. Então, quando você tem mudança de estações do ano, por exemplo, você ficou chupando gelo no inverno um tempão, aí de repente chega a primavera e as árvores elas voltam a ter folhas e os animais eles começam a passear para você caçar ali. Você tem que agradecer que aquele período do inverno em que você sobreviveu com aquele monte de comida que você tinha secado para perdurar 3 meses, você tem que comemorar que agora você pode começar tudo de novo. Então, a grande maioria das festas que a gente tem, das celebrações, elas são frutos disso, né? Então, geralmente, nessas das cidades que trabalham com plantação, e aí você tem a festa do morango, a festa do não sei o que, essa festa do morango, ela acontece quando? Quando os caras plantam o negócio? É claro que não. Na colheita tem um monte de morango e todo mundo quer vender, as famílias finalmente vão poder receber o dinheiro da venda dos produtos dela, aí todo mundo vai fazer geleia e doce de tudo, então aproveita e vem que tá fresquinho, não perde. É, Depois de vender todos os morangos que tinham, a gente tem grana. Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar a trabalhar? Não, a gente vai dar uma desacelerada aqui e vai comemorar, a gente vai celebrar essa passagem de fase. É isso que você faz nessas coisas que antes eu repudiava, mas que agora a Lana tá me salvando. Festa de aniversário de 10 anos, de 5 anos, de 15 anos. Esses marcos, formatura, casamento, essas coisas, elas celebram encerramentos de ciclo e inícios de outros. E principalmente eles são tempos de não produtividade. E na não produtividade, você olha para trás e fala assim: nossa, eu produzi bastante. E a vida não é só sobre produzir, a vida também é sobre usufruir, colher, celebrar e interagir com pessoas próximas. Só que a gente foi levado numa dinâmica em que a gente mora numa cidade grande, é 4 horas por dia em transporte público, é 8 horas no trabalho, 3 na faculdade, tem que cozinhar, tem que lavar roupa, e aí quando você tem 15 minutos pra você, você fala, meu Deus, eu preciso assistir um podcast pra saber o que tá acontecendo no mundo. E aí você reclama que o vídeo tem mais de 8 minutos. Por quê? Porque você não tem tempo. E aí você fala, meu, eu quero me divertir. E aí você vai se divertir num jogo em que você precisa conseguir um monte de item pra ser alguém. É, Então, o Byung ele fala nesse livro aqui que nós, seres humanos, somos sociais. A gente trocou muita coisa aí por redes sociais e a gente precisa iniciar um plano de resgate aí das interações de verdade. E esses momentos de interação, eles precisam ser de celebração e eles precisam ser de constante interação e não produção, porque são nesses momentos que você sedimenta lembranças, que você tem ócio suficiente para conhecer pessoas e é do convívio com as pessoas que você colhe aquilo que está faltando na nossa vida, que é o que os velhos da praça têm. Então, o que eu conversei com o meu aluno é que a possibilidade de você interagir com pessoas em momentos de não produção, ela ainda existe, é que a gente não está optando por isso, mas se a gente conseguir esses momentos de não produção e de celebração, a gente vai escutar histórias, a gente vai voltar para um tipo de interação que a gente costumava ter na antiguidade e na nossa própria vida se você teve a sorte de nascer antes dos anos 90. E eu odeio velho falando assim, vocês não sabem de nada, no meu tempo que era bom, é que vocês não sabem de... Velho é tudo igual, né? Eu tô ficando velho e aí eu tô virando aquilo que eu jurei que nunca ia achar graça. Ah,
Mas, de fato, os velhos de agora, eles têm essa vantagem de serem pré-tecnologia e de terem determinadas experiências que eles podem chegar para essa meninada nova que já nasceu com a tecnologia e falar, olha, você acha que você sabe se relacionar muito bem com pessoas, eu não tenho dúvida disso. Você conhece 300 geradores de conteúdo, você tem uns 5 mil seguidores, todo mundo gosta de você no TikTok, é isso aí, mas e se você estiver sentado ao lado de 5 pessoas e conversar com elas? Quem é você? Quem é você fora do personagem que você sustenta no canal que você tem? Porque é inútil falar que eu não tenho um personagem aqui nesse canal, por mais sincero que eu tente ser e por mais que isso daqui seja um lugar de fazer desabafo e terapia. Então é sobre isso. E eu acho que só no minutinho de explicação, antes de começar o assunto, eu já fiz um vídeo inteiro ruim. Devia separar as coisas. Eu fui ler a descrição do meu canal e aí eu senti falta de uma parte, porque eu mudei a descrição do meu canal. E eu falei, caraca, esse canal de 2017 tem 1.700.000 visualizações. Pra mim, isso é muita coisa, porque não tem nenhuma dancinha aqui. É tudo vídeo longo pra caramba, com um monte de viagem. E eu lembro que na minha última, penúltima descrição de canal, tinha assim, quem se aprofunda em tudo... não, quem gosta de tudo, quem se interessa por tudo, não se aprofunda em nada. Eu sou esse cara. Tem muito especialista de Diablo. Eu sou um jogador pregando a minha forma de enxergar o jogo. E vocês estão me mostrando que eu estou com expectativas de MMO num RPG. Vocês estão completamente certos. Eu ainda tenho o meu ponto. Só que foi um alívio eu perceber que não adianta eu querer influenciar nas forças do mundo e na natureza e naquilo que os jogadores esperam de um jogo. Eu não tenho força sobre isso. Então, eu tava muito chateado porque eu tô vendo que a Blizzard, ela vai se submeter à vontade dos jogadores e ela vai entregar aquilo que eles querem e o que eu acho que eles querem vai dar merda. Mas aí, quando eu analisei essa merda que eu acho que o jogo vai dar, eu falei, mas essa merda também me atende, eu também vou me divertir com isso que o jogo inevitavelmente virará. E aí passou, e aí, assim, saiu um peso. Falei, nossa, eu consigo respirar porque meu joguinho não vai morrer. Ele não vai ficar chato pra mim, mesmo que ele se torne uma coisa que eu não gostaria que ele se tornasse. E eu ainda tenho outras opções. Isso me aliviou bastante. Então talvez eu comece a falar de Diablo numa outra pegada. Mas, essa semana eu vi vocês muito alvoroçados em relação à reforma tributária. De novo, não vim aqui dar aula de reforma tributária, vim aqui fazer o meu desabafo porque eu tô puto. Estamos combinados? Você não vai formar a sua concepção daquilo que você pensa sobre impostos e reforma tributária baseado simplesmente na minha opinião, pelo amor de Deus, porque eu sou superficial em tudo que eu mexo. Mas eu tenho, por exemplo, 3 alunos que eu amo, que são especializados em impostos, e eu fiz as mesmas perguntas para os 3 e obtive as mesmas respostas dos 3. E aí eu falei, então é isso mesmo que eu achava. Se você quiser saber, eu uma rapidíssima. Dormi, acordei, 6h30, joguei um pouco, fiquei esperando que o letrão não apareceu, jantei, agora são 8 horas, então eu devo ter pesquisado por cerca de 40 minutos e assistido um monte de vídeo, e aí eu trago as minhas recomendações. Eu gostei do vídeo desse cara aqui, embora esse vídeo aqui ele fala de forma cirúrgica sobre muitas coisas da reforma tributária, sobre a perspectiva política de conflito de interesse. Eu acho que é um bom começo para você tentar entender o negócio. O Kobori sempre manda muito bem, e numa das respostas sobre a reforma tributária, ele se posiciona, e eu acho esse posicionamento incrível, embora a minha tristeza vá muito além da coisa boa que ele enxerga. E aí eu vou contar essas historinhas para vocês, porque essas histórias, elas parecem estar fazendo muito sucesso. Era uma vez um cara chamado Brasil. Ele era chefe, ele era dono de uma empresa. E ele tinha as pessoas lá. E ele tinha aquele dress code, assim. Ele tinha aquele... A indumentária. Porra, é mais fácil falar dress code do que falar indumentária, né? Escritório de contabilidade, então você tem que vir de calça, de camisa, de sapato. Se você é mulher, você pode vir vestido, de saia, de calça, mas a calça tem que ser social, você tem que vir aí do jeito que a gente espera que você venha. E aí apareceu um cara
para trabalhar e o nome do cara era Congresso. O Congresso chegou para trabalhar no Brasil e ele foi de camiseta, regata. E aí o Brasil virou pro Congresso e falou assim: vai para sua casa se trocar. Não existe você vir trabalhar aqui numa camisa sem manga. Volta para sua casa e se troca, depois você vem. O Congresso foi para casa e voltou pro escritório. E aí ele voltou numa camisa assim. Todo mundo riu. O Brasil manda o Congresso embora e contratou outro cara que conseguisse seguir as regras que foram colocadas ali. Agora, no Brasil de verdade, o Congresso ele chega com uma camisa de manga, todo mundo dá risada e o cara continua lá trabalhando. Isso é um desabafo, isso não sou eu tentando ensinar vocês a respeito de impostos. Porque a única pergunta que eu fiz para todos os meus 3 alunos que trabalham, um deles atual, 2 ex-alunos que se tornaram amigos, fui conversar com eles, eu falei assim, a primeira pergunta que eu mandei, eu falei, e essa reforma trabalhista aí, ela muda alguma coisa na vida das locadoras de carro? Porque com esses 3 alunos eu tenho impacto, que é assim, a elite do Brasil faz todo mundo de trouxa, faz você cantar a musiquinha da locadora de carro, você não entende por que você se lasca, você só sabe que você se lasca e ainda você pega afeição por determinadas empresas que você adora, que são justamente as empresas que te fodem. Americanas, por exemplo. Aí você pode falar assim, Fausto, mas eu trabalho na Localiza, você quer que eu perca meu emprego? Não, eu estou dizendo que você poderia ter seu emprego e milhares de outras pessoas, milhões de outras pessoas poderiam ter emprego também. A gente podia estar numa economia muito mais pujante do que a gente tem, porque a gente é mantido na pobreza com o benefício de alguns poucos oligopólios. A gente está falando disso há muito tempo. Selic tem que cair, os políticos ficam reclamando que a Selic não cai, mas os mesmos que ficam reclamando que a Selic não cai, eles estão pedindo metas de inflação que fazem com que a Selic fique alta. E ninguém fala isso. E a gente precisa de uma reforma tributária, e aí a gente está falando, me entrega uma reforma tributária para deslanchar. Aí o Congresso chega com uma camisa com manga, e você fala, é isso aí mesmo que o Brasil precisa. E o que me deprime, e é por isso que eu estou me poupando de ficar na internet vendo isso, é porque virou o mesmo fla-flu de sempre. E aí as pessoas ficam assim, mas a reforma é boa ou não é boa? Isso é uma imbecilidade, porque as pessoas não conhecem as jabuticabas que tem ali dentro da reforma. Então, o Cobor, ele tá completamente certo. Precisa de simplificação? Precisa de simplificação. Você precisa de desoneração de cesta básica? Você precisa de desoneração de cesta básica. Não tem a menor dúvida em relação a isso. Só que aí a gente acha que a mãe é perversa com a criança, mas a criança é difícil mesmo. Somos uma família normal. A gente tem, então, o Congresso, que é composto por um monte de gente, que é fruto de muita gente que investiu na campanha deles, brigando cada um por um setor lobista muito forte e que não quer abrir mão das isenções e dos incentivos fiscais que receberam. Imagina que o Brasil seja uma praça de alimentação onde você tem a possibilidade de colocar à venda aquilo que você faz. Então vamos supor que você quer vender macarrão, vamos supor que você quer vender sanduíche ali. Só que aí o dono do shopping, ele fala assim, olha, eu quero incentivar as pessoas a investirem aqui na minha praça de alimentação. Então, se você desenvolver a minha economia aqui do shopping, se você produzir alimento aqui para vender para quem vem passear no shopping, eu vou te dar uns incentivos. O incentivo é assim, você não precisa pagar aluguel, você não precisa pagar eu estou exagerando ao extremo, tá? Você não precisa pagar aluguel, você não precisa pagar energia elétrica e você não precisa pagar divisão nenhuma sobre lucro. E se você quiser ter um outro caixa ali que não emite nota fiscal, aí eu vou fingir que eu não tô vendo. Isso é um absurdo? É um absurdo. Mas o que é mais absurdo é você fazer isso só para um. Porque se você não faz com os outros,
O que vai acontecer? Você vai chegar lá e vai ver um sanduíche que tá R$ 25. Aí você vê o outro sanduíche, você acha que ele vai estar R$ 25? Não, ele vai estar 22. Ele não vai estar 5, que é o que custou pro cara. Ele vai estar 22, 23. E aí você olha para um sanduíche, olha para o outro, é o mesmo. Aí você vai comprando mais barato. E aí você percebe que você já tinha comido no outro uma vez e que aquele mais barato é mais gostoso. Onde que você vai da próxima vez? Mas o problema não é sobre essa praça de alimentação e sobre os empresários que abriram restaurantes e lanchonetes ali. O problema é sobre quem está pensando em alugar o lugar vazio. Porque tem lugar vazio no praça de alimentação. Aí ele chega e fala assim: meu aluguel vai ser de graça? Não, eu estou alugando aí por R$ 20 mil a mês. Mas a energia vai ser de graça? Não. E aí o cara fala: porra, mas aí eu vou ter que pagar aluguel, eu vou ter que pagar água, luz e gás que o outro ali não tá tendo que pagar. Vou ter que emitir nota sobre tudo. E eu vou ter que vender mais barato do que o cara tá vendendo ali. E o que eu vou lucrar? Não, peraí, eu vou pegar esses meus 3 milhões que eu investi nesse negócio aqui. Deixa eu ver o que eu faço com ele. Selic pulando, piscando pra você 3,75. Aí você fala: deixa eu fazer uma conta rápida, 3 milhões. Quanto que é 3,75 de 3 milhões? Pra eu ficar em casa, sem fazer porra nenhuma? Vou comprar Diablo, vou jogar Diablo. E a nossa economia no Brasil hoje é um monte de gente que acha que brasileiro é todo fodido e que não tem emprego, geração de riqueza e negócio nenhum. E um monte de gente com um monte de dinheiro falando nunca que eu vou ser trouxa de abrir uma empresa para competir com esses caras aí que tem essas benesses do governo. E aí eu tenho com todo mundo que você conversa sobre impostos, você pergunta quanto custa um departamento de impostos de uma empresa grande hoje, que vende bastante, assim. Aí você vai ver, tem o CFO, tem o diretor de imposto, tem o gerente de imposto, tem o analista de imposto, tem o assistente de imposto, tem o estagiário de imposto, tem o cara que faz relatório, tem o cara que tem um monte de... Você chega no departamento de imposto, assim, você tem 40 pessoas numa empresa de médio e grande porte, aí você fala: porra, Fausto, mas isso é bom porque você está gerando emprego. A nossa política de impostos é um emaranhado, é uma... Quem é velho sabe o que é página amarela. E os caras adicionando fascículo ali toda semana. E se você não entende as atualizações, você se fode. E aí você pergunta para um diretor de impostos: mas que valor que se gera para a empresa onde você trabalha? Ah, eu impeço que a empresa pague um monte de multas e eu impeço que a empresa pague imposto que ela não precisa. Então eu economizo muito imposto, sabendo, conhecendo a lei profundamente, para que ela pague somente aquilo que ela precisa pagar. Então a economia brasileira é uns poucos oligopólios patrimonialistas, seguidos de um monte de gente honesta tentando, se matando para jogar dentro do jogo, tendo que pagar caro para sobreviver e sobrevivendo só porque conhece a lei e as regras com maestria. E existe um monte de gente que tá fazendo errado. E quando essa concorrência dessa galera que começa a incomodar quem tá aqui em cima, aí os caras falam assim: não, você tá irregular aí, vou ter que multar a tua empresa e fechar essa porra. Agora imagina você falar assim: olha, tá tendo tributação alfandegária aí, então eu vou aproveitar que os produtos da China estão ficando mais caros, vou comprar um monte de maquinário e vou começar a plotar um monte de plástico aí em formato de tecla de teclado mecânico. E vou vender porque esses gamers aí são tudo louco por isso. Aí você investe em todo o maquinário, contrata as pessoas, faz o seu departamento de imposto bonitinho ali. Aí quando você começa a vender, os caras afrouxam a barreira. Aí quando você achou que você ia vender um monte de coisa pro mercado interno, os caras... Você tá vendo que tá todo mundo comprando de fora, é nada errado. Eu não vou ficar brigando com um cara que ganha R$ 1.300 e o único fone de ouvido que ele consegue comprar é no AliExpress por R$ 5. Não é isso. É que esse cara que ganha R$ 1.300, ele supostamente estaria ganhando mais se a gente tivesse incentivo à nossa produção e o trabalho especializado ele fosse mais recompensado. A gente ia estar conseguindo renda do desenvolvimento econômico do nosso próprio país. Mas existe muita gente poderosa aqui dentro e existe gente muito poderosa lá fora que quer que a gente seja só celeiro do mundo, produtor de comida, porque se a gente se industrializar, ninguém segura a gente no mundo. Então, deixa esses caras aí vivendo de assistencialismo mesmo, e aí você coloca os caras para brigar se o benefício ele tá pouco ou se ele tá muito. Então, quando eu pergunto assim, mas essa
essa nova política, ela vai mudar alguma coisa para as locadoras? Não, eles vão continuar com os mesmos incentivos de sempre. Por que fundo imobiliário estourou do jeito que estourou? Porque a gente tributa no consumo e não na renda. Ou seja, se tem gente explorando a dívida interna brasileira, que eu já estou desatualizado, isso daqui já aumentou, tá? Mil, milhão, bilhão, trilhão. Se tem gente emprestando dinheiro para o governo a 13,75 ao ano, tem 770 bilhões sendo gerados todo ano com dinheiro público, de juros de dívida pública, indo para as pessoas que estão recebendo essa grana. Sabe quanto essas pessoas recebem de imposto? Aliás, sabe quanto essas pessoas pagam de imposto? Nada. Pífio o imposto que esses caras pagam por esse rendimento aqui. Agora, quando você dá R$ 2.000 na mão do brasileiro e você tem uma tributação de 40%, 50%, 60%, eu estou exagerando aqui. Você vê que o brasileiro médio ele paga quase 60% de tudo que ele consome em imposto. Aí você tem, teoricamente, uma mulher que faz bolo de cenoura e a outra que faz bolo de chocolate. Aí a da bolo de cenoura, ela tá com vontade de comer bolo de chocolate e a do bolo de chocolate quer comer bolo de cenoura. Aí uma faz bolo pra outra. Aí na hora que entrega, tira o imposto, sobra um quarto do bolo. Compensa cada um comer o seu mesmo, porque... Então, a gente tá tributando só o consumo. Aí você chega pro Congresso e fala assim, esse negócio tá errado. Vai lá e faz de novo. Me vem com uma camisa com manga, que aí os caras me vêm com um negócio desse e as pessoas se dividem entre a lei está a reforma tributária é uma coisa boa ou a reforma tributária é uma coisa ruim. Não dá para ter esse debate se as pessoas não sabem o que está no texto da reforma tributária e ninguém sabe porque o negócio vem saindo recortado, emendado e com penduricalho sendo pendurado todo dia. Aí todo mundo comemorando, passou, o Brasil vai melhorar. Aí tem gente falando, não passou, agora o Brasil tá fudido. Não interessa, porque as coisas que mudariam de fato a coisa pro brasileiro, do povo, brasileiro médio, e que simplesmente tiraria um pouco do rentismo do brasileiro da classe alta, essas coisas que realmente impactariam a vida deles, não estão sendo nem discutidas. Então vai ter uma simplificação, isso é bom. Agora, essa simplificação, ela vai ser suficiente para evitar todo tipo de sonegação e aumentar a arrecadação? Aí, quem poderia estar fazendo barulho, quem poderia estar falando, escuta gente tem que pegar o texto dessa reforma aqui e fazer ele do jeito que tem que ser. Quem tem poder intelectual para discutir sobre isso, tá usando o canal para dizer o quê? Que imposto é roubo. Que o governo deveria existir, que logo discutir sobre imposto é uma perda de tempo. Você tá vendo que a elite brasileira ela tem inúmeras camadas pela qual ela se defende? Então ela tem todo o Congresso com todos os lobistas, ela tem toda a propaganda das empresas que se beneficiam dessas coisas, ela tem uma camada intelectual aqui que está falando que imposto não é nem para ser discutido, porque a existência dele é moralmente inaceitável, e embaixo você tem gente dizendo que o negócio é bom ou que não é bom, e as pessoas estão se referindo a isso como a reforma. Então, como se a gente já não tivesse tido a CPI do Covid, que nunca foi feito pra punir pra ninguém, sempre foi pra manter as pessoas putas assistindo aquilo e aquilo não levar a nada. Aí a gente tem um monte de outras brigas da sociedade em torno de coisas que as pessoas não leram, não entendem claramente, e se deveria existir ou não, quando na verdade as pessoas deveriam estar discutindo cada uma das linhas que acontecem ali. Então, esses debates de se é bom ou se não é bom, eu não tô nem perdendo meu tempo para assistir. O que vocês da comunidade de Diablo estão me ensinando? Que não interessa o que eu quero. O que interessa é o que a grande maioria acha do jogo. E o que ela espera, porque nem todo mundo joga o jogo. Quase ninguém joga o jogo pelos motivos que eu jogo. Então o que a grande maioria enxerga é consenso e é realidade, e o jogo é aquilo. E o que for pedido, a empresa vai ver, isso vai matar o meu jogo por ausência de players, ou isso vai matar... Eu vou deixar a minha comunidade, eu vou deixar a minha base feliz, eu vou entregar o que eles querem. E a empresa tá certa. A empresa tá mais do que certa em fazer isso. Aí, qual é
o, o único comportamento possível. Adianta eu ir na praça e ficar gritando que localiza não podia existir no Brasil? Claro que não. Movidas. Quem sou eu para dizer que as pessoas que trabalham na lojinha lá que aluga carro tem que ser demitida? Eu vou virar inimigo da nação se eu começo com um debate desse. Então o que eu faço? Eu tenho o meu carro, mas o dia que eu quiser atravessar o país, eu vou alugar, vou atravessar o país, vou devolver o meu carro está livre de depreciação, de quebra, de risco, de qualquer coisa. O desgaste foi completamente da locadora e eu paguei muito barato para isso. A gente se adapta ao mundo que existe. Então, assim, esse mundo rentismo com uma taxa de juros dessa é vergonhosa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os recursos que eu tenho, vou deixar minha família vivendo com o mínimo e o resto eu vou deixar investido para quê? Para garantir os frutos desse excedente que eu consegui gerar. Ah, Fausto, mas tem gente que não está conseguindo gerar. Então, quando eu pego um amigo meu que está muito desesperado, eu falo, vem aqui. Eu não consigo salvar o país, mas talvez eu consiga salvar você esse mês. Fora isso, eu não sei o que eu posso fazer para mudar a nação, a não ser ficar fomentando essas pequenas reflexões com cada um. O ano passado, todos os fundos imobiliários estavam em queda, e entre várias coisas que estavam fazendo os fundos imobiliários estarem em queda, é a nova precificação das cidades que estão desinflando. Tem um monte de coisa aí para ser levado em consideração. Mas uma das coisas que estava fazendo os preços caírem era o ano que vem ter reforma tributária, talvez a gente tenha que pagar imposto aí. Eu apostei contra toda essa galera que achou que o governo ia fazer uma reforma tributária que fosse contemplar o povo com aquilo que ele realmente precisa. Eu falei, nem fodendo que o governo vai ter. O lobby de quem mexe com fundo imobiliário, o lobby da Ibovespa é tão fodido de forte que não vai, cara. Os caras não vão taxar esse negócio agora. Vou comprar. Então, assim, os fundos imobiliários que eu comprei, eles ainda têm espaço para subir quando a Selic começar a cair. Mas o mero fato deles estarem desprecificando o risco da reforma tributária já está fazendo eu ter um ganho ali. É a maneira que eu tenho de sobreviver conhecendo o planeta, o mundo, o Brasil, como eu vejo. Então eu tô vendo que o Diablo, se continuar do jeito que tá, as pessoas vão jogar 3 semanas a cada temporada. O que eu posso fazer em relação a isso? Eu vou jogar do jeito que eu me divirto e essas 3 semanas eu vou jogar com eles. E pra mim tá bom. O que eu posso fazer em relação a isso? Eu tenho POI pra experimentar, eu tenho outras coisas pra fazer. Então eu não tenho. E isso daqui uma terapia, um desabafo, porque idealmente eu falaria sobre isso e as pessoas falariam. O Fausto levantou um ponto aí que eu acho que ele faz sentido. E aí vocês procurariam especialistas para se elucidar e vocês espalhariam essa palavra e aí amanhã a gente ia estar na rua falando, cara, a gente quer essa reforma, mas a gente quer a reforma nos nossos termos. Conhecendo o Brasil do que você conhece, você acha que isso vai acontecer? É por isso que eu e o Anderson, raramente quando a gente conversa, a gente fala, o problema do Brasil é a educação. Por quê? Porque você precisa de um investimento muito grande em educação para salvar daqui 2 gerações esse país, porque aí a hora que o Congresso aparecer com uma camisa com manga, você vai falar, vai se fuder, você tá me tirando. Até lá é sobreviver do jeito que a gente consegue. Agora, ficar nessa esperança de que porque o candidato que você queria foi eleito e porque com essa reforma tributária o país vai melhorar, eu não tenho coragem de chegar para uma pessoa dessa e dizer que ela tá enganada, porque ela já tá fodida, eu vou falar a verdade para ela. Desculpa se eu tirei a esperança desse joguinho, não era isso que eu queria, mas se você quiser saber a minha opinião sobre isso, perda de tempo. É isso.